Vasco fechando o negócio e busca comprar jogador. Quero falar sobre Paulo Henrique convocado para a seleção brasileira e plano A para Fernando Diniz. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, importante mais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. E a semana já começa movimentada, apesar desse período de data FIFA, mas depois de uma vitória do Vasco muito importante, apesar de ter sido considerada ali a batalha de São Januário, a batalha em São Januário, foi um jogo muito difícil, mas com muito aprendizado. E é o seguinte, primeira informação, tá? Depois da vitória em casa, com a chegada desse período da data FIFA, o elenco do Vasco recebeu 2 dias de folga. O técnico Fernando Diniz, inclusive, na coletiva, foi ali direto ao ponto, que será um momento para saber descansar, né? Um pouco refrescar aí a mente, descansar um pouco o corpo, para depois se preparar para a maratona de treinamentos no CT Moacir Barbosa e também a viagem para Fortaleza para o jogo do dia 15. A ordem agora é aproveitar o descanso, recuperar as energias e voltar ainda mais fortes para a sequência da temporada e voltar alerta, ligado, atento. O Vasco está no momento bom da tabela do Campeonato Brasileiro com 8 pontos de distância do Vitória, mas é um momento que não dá para relaxar. Eu acho que o jogo de ontem ensina muito bem aquilo que o Vasco não pode fazer na tabela do Campeonato Brasileiro, que é ir numa crescente e relaxar. O Vasco dormiu depois do primeiro gol e tomou a virada do Vitória, depois teve que buscar ali a remontada na partida. E é, com certeza, muito difícil. Bom, e aí, vamos aqui às opções. O técnico Fernando Diniz, dentro da partida, ele precisou usar uma carta na manga. Ele precisou que agora pode ser ali o plano A para o Diniz em relação ao ataque. Ele até abre aspas para o técnico do Vasco na coletiva. Eu achei que o time poderia melhorar com a entrada do Andrés Gomes, que é um jogador que está pedindo passagem. Ou seja, Diniz tem observado os treinamentos, tem observado a forma que o colombiano entra na partida, com velocidade, com dinâmica, com características diferentes, sim. Mas ontem, se você reparar no momento do gol do empate do Vasco, logo no início do segundo tempo, quando o Diniz faz as substituições, né, ele coloca o Piton no lugar do Puma, na posição de ofício do Puma Rodrigues, e coloca o Andrés no lugar do Verratti. Cara, o PH, ele dá um passe no lado direito, ele encontra o Andrés Gomes, que passe do Paulo Henrique. Aquele passe ali basicamente confirmou o Paulo Henrique na seleção. Não que o Paulo Henrique tenha feito uma excelente partida, ele deu uma assistência, acabou junto com o time na partida tendo aquela queda, foi coletivo, foi geral, a desatenção, apagão, mas o time melhora muito no segundo tempo. E o Paulo Henrique acha o Andrés Gomes, que depois dá o passe ali perfeito, ou o Ryan ia fazer o gol, ou o Nuno ia fazer o segundo gol. Então, o Diniz está aí certo, tem entrado bem todos os jogos. Temos que respeitar o momento de todo mundo. Foi uma substituição que fez sentido naquele momento. Então, o Diniz deixa bem claro, né? Esse respeitar o momento de todo mundo é colocar quem está melhor, é colocar quem está bem e, claro, com o máximo respeito ao Verratti, porque o problema da fase ruim do Verratti, e é uma fase, isso é compreensível na vida de todo jogador, é muitas vezes o Diniz insistir e o torcedor tá a um fio de perder a paciência com o Verratti,
acabar queimando o Verratti. Então, assim, tem que saber agora ter essa manutenção, tem que saber agora blindar o Verratti desse momento, que é o capitão, que é um cara que foi muito importante com os seus gols em 2023, 2024, e o Verratti saber superar esse momento. Claro, vai ter que passar, por isso o próprio Diniz falou, né, ontem na coletiva, ele deixou bem claro, hoje o Léo Jardim estreou. Por quê? Porque ele foi vaiado, e o jogador que passa também, acaba errando, tem que saber passar por um momento de pressão, de vaia, faz parte. É o momento. O Diniz, quando foi questionado sobre o Léo Jardim também, na atuação, na errada na saída de bola, que acabou no gol do empate do Cáceres, ele sai errado, cai, fica caído, e aí o juiz não marca a falta, porque também não foi falta, e acabou dando liberdade para o gol do empate. Então o Diniz deu esse alerta e faz parte. O importante é que a estrela do GB brilhou, e o Vasco conseguiu ali encaminhar uma vitória importante. Mas é um jogo que, sinceramente, tem que ser comemorado, mas o sentimento é de não estar satisfeito com a atuação. Se o Vasco fizer essa atuação, esse apagão em São Januário, com um time com uma qualidade melhor, com um time que consegue segurar a partida, fica difícil. Então o Vasco poderia ontem ter uma ampla vitória, de 3-1, de 4-1, mas acabou permitindo muitas vezes o Vitória ser superior na partida. Vamos aqui a mais informações, falar sobre fim da injustiça, né? Fim da injustiça. Acabou a espera. PH convocado. Lateral direito, Paulo Henrique, do Vasco, foi chamado para a seleção brasileira. Ele substitui Wesley, que foi desconvocado após sofrer uma lesão. A convocação representa o primeiro chamado do Paulo Henrique para a equipe principal. A chegada em um momento de destaque do jogador no Brasileirão. E assim, o mais interessante, o mais legal, que o Paulo Henrique, lutou, cara, desde a sua chegada. Chega desacreditado, toma ali um chá de banco. Muitas vezes até a torcida do Atlético Mineiro questionava o Paulo Henrique no Atlético, então ele chegou no Vasco totalmente desacreditado e ganhou o seu espaço. Eu me lembro que até na conversa que o BTB teve ali com ele, numa exclusiva, ele fala sobre esse sonho. E realmente, se há justiça no futebol, a justiça foi feita. A justiça foi feita com o PH sendo convocado e os dois laterais, né? Os dois, PH e Puma Rodrigues, que também é o lateral versátil, joga pela esquerda e pela direita. Isso foi muito bom, Puma. O Puma, ele pode conseguir agora, nessa questão, até a titularidade. O Puma pode conseguir agora a titularidade, seja no lugar do Varela, agora eu não me lembro o lateral esquerdo do Uruguai, mas o Puma tem todas as condições ali de ganhar essa titularidade. O Eulóco Bielsa, né, pode contar com o Puma. O Uruguai está convocado por as amistosos contra a República Dominicana e o Uzbequistão no dia 13. Para o Puma, acho que ele consegue, numa força-tarefa aí do Vasco, voltar a tempo. Para o Paulo Henrique eu já não sei, o jogo é dia 14 contra o Japão e a logística é muito difícil para ele estar no dia 15 em Fortaleza. Vamos aguardar qual vai ser aí a decisão do Vasco. Só que quem ganha com isso é o Paulinho, é o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo pode ser utilizado, é um jogador da base do Vasco. Nesse período, o Diniz vai ali ter uma aproximação, o Fernando Diniz vai ter um contato maior com o Paulo Henrique para poder ele ser titular na partida contra o Fortaleza. Para a gente fechar aqui, galera, não menos importante, sinal verde para a compra. Vasco aí, portanto, já trabalha para fechar uma negociação, uma compra. A diretoria vascaína já sinaliza que vai tentar adquirir o zagueiro Robert Renan em definitivo. O jogador está emprestado pelo Zenit da Rússia até o fim de junho de 2026. O atleta de 21 anos vem sendo muito elogiado internamente. Detalhe que, naquele cronograma de orçamento que o Vasco tem até o final de 2025, que estima 170 milhões em gasto, há um detalhe ali, uma informação importante. A aquisição de direitos econômicos de atletas, 34,7 milhões de reais. Então, todo esse orçamento já faz parte no objetivo de comprar jogador, de negociar jogador
Então o Vasco internamente já vem se preparando aí para comprar esses jogadores que estão por empréstimo. Então é uma informação importante e uma boa notícia, né? Porque hoje basicamente o Vasco ali tem uma zaga titular, que é o Robert Renan e o Carlos Cuesta, que vai estar ali à disposição no jogo contra o Fortaleza. Galera, fiz um vídeo aqui bem rápido de informação, de notícia. Daqui a pouco, no próximo vídeo, volto com muito mais informações. Fique ligado, tá bom? BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas. Até o próximo vídeo. Valeu!